Fala, galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um grande episódio do Meu Popular. E hoje vamos falar dele, do escritório, o The Office. Acho que não teria uma data mais divertida e importante do que hoje, porque pra quem não sabe, hoje é aniversário do Frog. Então, Frog, entra aí. Você tá feliz hoje seu aniversário, Frog? Que? O quê? Hoje não é meu aniversário. Hoje não é seu aniversário? Você tem certeza? Eu tenho. Eita. Depois desse momento constrangedor, a gente volta pro episódio. Nós vamos falar hoje de The Office. Eu acho que não tem tradução, eu acho que é The Office mesmo, piadas à parte. E eu, particularmente, fui ver para este episódio, tá? Eu nunca tinha assistido The Office, aí vai ser um pouco de primeiras impressões também. E, Frog, tipo, eu acho que você já tinha falado comigo alguns anos atrás, alguns meses. Tipo, qual foi a sua experiência? Quando é que você começou a ver o The Office? Eu gosto muito de The Office. Eu gosto muito de The Office, eu sou muito fã dessa série. Eu já assisti ela de cabo a rabo umas 2, 3 vezes, no mínimo. E qual que é a brisa, assim? Eu não lembro como e quando eu comecei a assistir, mas eu lembro que, de repente, eu já tinha assistido tudo. E não faz muito tempo, assim. Eu acho que eu devo ter começado a assistir na pandemia, assim. Eu acho que eu assisti na pandemia e automaticamente me identifiquei com muitas coisas, né? A gente vai até conversar sobre vários desses pontos, assim. Mas eu acho que, tipo, eu sempre achei crinjão, assim, e bem paia as coisas. E eu acho que, enfim, isso agregou muito pra eu gostar da série. Mas é isso, eu não lembro direito, mas eu acho que foi na pandemia e eu sou muito fã. Eu sou muito fã, muito fã. É a ponto de, tipo, fazer piadolas, tipo, usando referências disso por muito tempo. Assim. Então, nesse nível, assim. Na semana passada falei sobre segurança com fogo. Ninguém prestou atenção. A culpa é minha, usei o PowerPoint. PowerPoint é tedioso. Tem muitas maneiras de aprender. Mas o melhor é através da experiência. Hoje, fumar vai salvar vidas. Talvez essa seja a grande barreira de The Office. E eu assisti há muitos anos atrás, muitos mesmo, e não entendi. Eu vou ser sincero, só não entendi. E acho que é isso. O humor britânico, que é inspirado no The Office, né? É uma brisa que a gente não tá muito acostumado, pensam pelo menos no Brasil, assim. Que é um humor, pelo menos na série, é um humor um pouco de desconforto. É um pouco cringe, eu acho que é isso. Muito do The Office é um sentimento cringe, é um sentimento de surrealismo, de o que está acontecendo, ao mesmo tempo que, e eu acho que essa é a brisa do The Office, todo mundo já passou por mais de uma vez, inclusive, por momento The Office. Todo mundo, se você vê a série, você vai entender quem é o Jim, que é o cara que meio que parece a pessoa sã naquele ambiente, e já teve alguma cena do seu escritório, do seu trampo, seja ele qual for, que você olhou e falou assim, mano, não é possível, alguém tá me filmando, isso aqui é uma sacanagem, não é possível. E não era tipo, de verdade. A sua empresa tava realmente distribuindo o picolé de 2 centavos por vocês terem batido a meta bilionária do ano. E aconteceu comigo, literalmente essa história aconteceu comigo, entendeu? Então é interessante porque vira uma sátira ao trabalho moderno, né? Eu acho que é mais ou menos por ali, né? Uma das coisas que eu falo muito é que eu vejo que um dos maiores problemas hoje do cotidiano, principalmente das que são inseridas assim no mercado corporativo, é essa brisa da lógica corporativa ser aplicada para a vida cotidiana. E tipo, a gente vê isso sendo aplicado tipo muito por coach, muito pra galera tipo de outros espaços, assim, de exercícios físicos, etc. Só que o The Office, eu acho que ele traz isso à tona de um jeito tão escrachado, né, para aquele contexto, com personagens específicos, como o Michael, como o Dwight, etc. Que eu acho que, tipo, é gerar reflexão pela comédia, assim, né? E tem um ponto que essa série, a gente tá falando do The Office americano, né? Ela é um remake do The Office britânico que foi feito antes, que fez sucesso antes, e aí eles decidiram fazer americana. Então, tipo, a que fez mais sucesso foi a americana, sucesso mundial mesmo, mas já existia essa série britânica e que foram pensados por, digamos assim, comediantes com essa perspectiva mais de comédiazinha inteligente, assim, eu esqueci, eu acho que quem escreveu o The Office original, se eu não me engano, foi o Rick Gervais. Mas, tipo, a grande questão é que eu acho que o The Office, ele tem o impacto que teve porque todo mundo que trabalhou no mundo corporativo, no mínimo, passou por situações que, assim, não precisam ser tão escrachadas quanto o The Office, porque eu acho que tem essa questão também da hipérbole, né? O The Office é hiperbólico, né? Então, óbvio que você fala, mano, jamais isso aconteceria desse jeito na vida real. Mas eu já passei por uma situação bem parecida, assim, sabe? Tipo, é sempre assim. E quem trabalha no mundo corporativo sabe que isso é uma constante. Tipo, diversas vezes eu vi situações, frases ditas pelo Michael, pelo Dwight, pelo Stanley, qualquer outro trabalhador ali do, né, personagem do The Office, que podia
ter sido dito pela pessoa que senta do seu lado. Sem brincadeira, sem tirar nem pôr. E aí eu acho que isso aí tem um apelo muito grande. Por isso que a gente quis trazer isso, por isso que eu quis trazer muito essa pauta, porque ela é uma série que dialoga diretamente com o cotidiano da classe trabalhadora. E esse é o objetivo da série. E eu acho que é isso que torna ela engraçada, eu acho que é isso que torna ela legal. Eu não acho que ela tem uma perspectiva revolucionária, nada disso, mas eu acho que ela tem uma perspectiva de fazer o humor com o sofrimento cotidiano do trabalhador. Essa é a minha brisa em relação a essa série. Eu acho que a gente pode dizer que é uma crítica, é uma sátira, talvez, né? Porque, enfim, você que escuta a gente, apesar de ser uma coisa mais de escritório, né, de ser corporativo, eu passo como professor por situações parecidas, eu acho que qualquer pessoa que trabalha, talvez o mundo artístico seja muito diferente, mas eu duvido, inclusive. Acho que todo mundo que trabalha, que precisa do dinheiro, vai entender alguma coisa do The Office, porque, no final das contas, são piadas sobre violência e humilhações que sofremos no trabalho. A verdade é sobre isso. Você que escuta a gente, quantas vezes você foi humilhado, quantas vezes você sofreu qualquer tipo de violência, ou você viu um bagulho e falou assim, caralho, o que está acontecendo? Por que eu estou aqui? Ah, é porque eu preciso do dinheiro. Então, The Office brinca com isso. E o personagem que eu acho que é o grande chamariz da série, mas não o único, que eu acho que é o mais interessante pra gente puxar a primeira discussão, é o Michael Scott, que pra quem não sabe é o chefe, né? É o chefe do escritório, é o responsável talvez pela maioria dos memes, né? O Foi o que ela disse é um meme famoso dele, entre outros. Talvez algum de vocês já tenha tido um chefe como o Michael. Que o Michael, ele é aquele tipo de chefe, entre outras coisas vamos falar, mas ele é aquele tipo de chefe que quer ser o seu amigo, que acha que trabalhar pode ser engraçado, que acha que trabalhar pode ser divertido. E nós vamos entrar em camadas, enfim, pessoas discordam em algumas coisas que eu falar, entre outras. Eu gosto de acreditar que o ambiente de trabalho precisa ser tancável, pelo menos. É isso. Eu gosto de, pô, que legal que eles se preocupam com alguma coisa, se você tá bem, que tem uma água e um amendoim a mais ali que não tem em outras empresas. Pô, que bacana. Mas o meu trabalho é fazer o meu trabalho em casa. Eu acho fácil bastante, inclusive caso meus amigos de trabalho escutem isso. Eu não odeio vocês, eu gosto de vocês, acho que o trabalho é um pouco mais fácil com vocês. Eu tô ali pra fazer amigo, eu tô ali pra fazer o meu trabalho da melhor forma que eu puder. E ser professor é um trabalho coletivo, então tem muito isso. Mas tem o clássico do chefe que quer ser o seu brother, o chefe que quer estar no almoço com os peão, o chefe que ele vai ficar triste porque ele quer a sua aprovação. Eu não consigo pensar num tipo mais desgraçado de pessoa pra ser um chefe. Eu não consigo, assim. Eu não consigo pensar numa pessoa. Eu acho que esse lugar que eu quero buscar é despreparada. O Michael, ele me lembra muito isso, todo mundo teve na vida, como competência, capacidade, controle emocional, saber ser um líder, não tem nada a ver com estar ali. Quantas pessoas você conheceu na sua vida que eram completamente despreparadas para ser um líder? E o cara ganhava 3 vezes o seu salário. E tava lá sendo seu líder, e é uma pessoa que não poderia estar lá, não deveria estar lá. O Michael, ele é uma hiperbólica, ele é uma situação exagerada, mas tem tanto, irmão. Metade do que ele faz ali é assédio moral e assédio sexual nas pessoas. Com certeza você que tá ouvindo a gente já passou por alguma coisa parecida, ouviu o seu chefe fazer isso com outra pessoa. Então, eu acho que ele é a melhor piada da série, porque eu acho que é isso. Nem todo mundo teve um amigo de trabalho cuzão, mas todo mundo teve um chefe despreparado. É impressionante. Todo mundo que trabalhou na vida vai poder contar uma história, tipo assim, mano, aquele cara não era pra estar lá, mas infelizmente ele tá lá e eu sigo. Eu vivi essa experiência de ter um Michael Scott, não só um, já tive vários, mas eu já tive um chefe que eu considero ele, tipo, a representação BR encarnada do Michael Scott. E eu acho que muita gente ouvindo esse episódio, muita gente que assistiu The Office tem a mesma sensação, que eu já tive chefias abusivas iguais, eu já tive chefias com esse papo igual, ou uma perspectiva igual. Michael tem episódios que você sente pena dele. Michael tem episódios que você sente raiva dele. Michael tem episódio que você, mano, sente nojo dele pelos assédios que ele comete, pelo despreparo dele. E o que eu acho interessante pensar é que, assim, o Michael é um gerente, ele é um chefe, só que ele é um chefe de baixo escalão, né? De mais baixo escalão possível, né? Ele é, tipo, literalmente o chefe de uma filial dessa empresa de papel. E é recorrente ele ter interações com a matriz e a maneira com que ele se relaciona com a matriz e o isolamento, e como o Michael, muitas vezes ele tá olhando para as pessoas ali no cotidiano e a matriz não, etc. Tem várias dualidades sendo construídas a partir dessa perspectiva do Michael. Então o Michael é um personagem bastante complexo, se você pensar assim, porque ele traz várias representações diferentes, e eu acho que é interessante quando a gente olha pra ele. Eu acho que, de fato, ele tem uma tríade ali que eu gosto de fazer essa análise, né, que pra mim o Michael, o Dwight e o Jim são 3 representações diferentes do ambiente de trabalho. Eu gosto sempre de falar que o Michael, ele é o ápice da loucura do mundo corporativo. Por quê? Porque o Michael, ele vive o trabalho e ele não vive nada além do trabalho, então, portanto, ele tenta encapsular dentro do trabalho dele todas as esferas da vida dele, né? Ele tenta encapsular dentro do trabalho as amizades, a diversão, a família, as relações amorosas, e aí a gente vai vendo ao longo da série como certas coisas vão se frustrando, como certas coisas vão se construindo, como certas coisas vão se desconstruindo. E eu tava vendo, tipo, fui dar uma revisada, assim, fui rever alguns episódios que eu considero melhores, assim, e tem um episódio especificamente que é logo das primeiras temporadas que uma atriz tá fazendo um papo sobre mulheres no local de trabalho, e o Michael decide fazer um papo com os homens do escritório e tal, e assim, pra
esse episódio tem várias coisas. Esse episódio é realmente muito bom, assim, tem várias discussões muito boas nesse episódio. Mas um que me pega, por exemplo, é o Michael, tá lá com esse pessoal e eles começam, o pessoal do armazém, né? E eles começam a falar sobre formar um sindicato. E aí ele fica sem saber como reagir, sem saber como falar não, mas ao mesmo tempo ele concorda com as reivindicações, porque ele vê que os caras estão, tipo, com várias reivindicações legítimas. E aí a Jen, que é a representante da matriz, vem falar e vem jogar um balde de água fria, fazendo uma ameaça aos trabalhadores do armazém, falando que se eles se sindicalizassem, eles iam demitir. A gente sabe os problemas da sindicalização dos Estados Unidos, a gente sabe como é o processo. E, assim, o Michael se coloca numa posição ambígua, né? Porque ele é o chefe, mas ele entende as reivindicações dos trabalhadores, e aí você fica meio sentido, tipo, tá, o Michael foi um péssimo chefe nessa situação, mas ao mesmo tempo ele, enfim, né, entendeu as demandas, enfim, várias questões. Então eu acho que ter essa figura tão humana, eu diria, cheia de contradições, cheia de problemas, cheio de, enfim, questões que a gente consegue enxergar no ser humano, eu acho que torna isso muito rico, porque todos os nossos chefes diretos são da mesma forma, são humanos. Podem ser uma pessoa horrível, escrota, assediadora, pode ser várias coisas, mas são humanas, capazes de erros e acertos. E aí eu acho que, mano, o The Office é muito bom em representar isso. Tipo, independente do personagem. Não tem nenhum personagem no The Office que é desumanizado. E eu acho isso muito louco pra gente fazer as nossas reflexões também quando a gente tá pensando no nosso ambiente de trabalho, nossas relações de trabalho. Porque, como o Terça falou, eu não tô no escritório pra fazer amizades. Eu tô lá pra, mano, ganhar meu salário e é isso. Eu sempre acho muito bizarro essa galera que vive em função do trabalho e todas as suas relações sociais permeiam as suas relações de trabalho, sabe? Eu acho isso muito problemático, diga-se de passagem. Mas aí a gente talvez tenha pra outro episódio. O que eu sinto que falta no Michael, além de terapia e outros pontos ali, é que ele não é que nem você reconhece numa classe, ele não sabe a qual classe ele é. Porque é isso, tem hora que ele é um trabalhador, ele tá ali com a galera e ele quer ser aceito pela galera, e todo mundo quer aceitação, eu não vou nem entrar nessa linha. Tem horas que ele é um chefe e ele adora ser chefe, isso é importante de ser dito, ele se diverte sendo chefe, ele gosta de ser chefe. E tem horas que ele é um representante maior ali, que tem que conversar com a cúpula, e horas ele volta. E é isso, tipo, o cargo de liderança envolve esse tipo de situação, você vai ter que demitir pessoas, você vai ter que fazer coisas, não tem porque você recusar uma promoção se você precisa do salário, se você quer, né, crescer nessa empresa, infelizmente faz parte desse mundo. E esse é o ponto, tipo, o mundo corporativo é cruel. Trabalhar é uma coisa cruel, a gente tá aqui pra trabalhar, nós vamos ser demitidos, nós vamos precisar de ajuda de pessoas, ou de seguro-desemprego, até conseguir o trabalho. E aí eu acho que parte desse problema é fingir ou não entender, depende do ponto de vista, qual é a sua classe ali, qual é o seu ponto pra trabalhar isso. Falando em classe, vou fazer algumas provocações agora, com o outro personagem, né, talvez o segundo personagem mais famoso de The Office, eu acho que essa tríade que o Frog falou é o ponto, é o Jim, é o Dwight e o Michael, que o Dwight, ele é um personagem extremamente complexo, também. Faço, na verdade, duas provocações. Uma para as pessoas que estão nos ouvindo também, e uma pra gente debater. A pra galera, tipo, vocês não sentem de alguma forma, tal qual Big Bang Theory, eu vou fazer essa comparação, que parte da piada é zoar esses personagens de terem algum tipo de neurodivergência? Eu queria uma opinião, enfim, deixem nos comentários, troquem ideia conosco, mas eu sinto que parte da piada do The White envelhece no sentido de, tá, a gente tá dando risada de um cara que é neurodivergente, tal qual, pra mim, todas as piadas de Big Bang Theory envelhecerão mal, porque me parece piada com uma pessoa que tem toque, uma pessoa que tem esse tipo de coisa, a gente dá risada disso. Mas isso eu acho que, enfim, é uma coisa que a gente não precisa debater, é uma coisa mais ampla. Até porque não todas as piadas do The White giram em torno disso. A piada que eu quero trabalhar do The White, acho que é o ponto, é que ele mesmo diz que ele é vice-assistente júnior, ele é o segundo no comando, caso aconteça alguma coisa, e o Michael sempre reforça que não tem nada a ver, ele só tá maluco. Mas o Dwight, eu acho que ele é um pelego. Eu vou usar o termo mais prático possível, assim. Eu sinto que ele é uma pessoa que não se vê como igual nos trabalhos, passaria a perna em todo mundo ali pra ser um gerente, e acha que seria um gerente melhor, inclusive, demitindo as pessoas. Ele é tão relevante quanto qualquer outro trabalhador, mas ele não se reconhece como um trabalhador. E enfim, é isso que eu entendo que é um pelego. E ele acredita aqui na meritocracia, ele acha que puxando o saco do chefe ele vai chegar em algum lugar, ele tem essa síndrome de querer controlar os colegas e tal. Então eu diria que ele é basicamente um traidor da classe, assim. Queria, tipo, abrir essa provocação, assim. Eu concordo. Eu acho que talvez a melhor descrição, assim, pro personagem do Dwight. Tipo, eu jogaria ele como o ápice do americanismo. Eu acho que ele é a maior representação do que a gente entende com um estadunidense de carteirinha, assim, tipo... E, enfim, eles mostram isso em vários momentos dessa, entre aspas, loucura representada no Dwight, assim, né? Eu acho que, pra mim, o que mais me dá essa brisa do Dwight ser pelego, assim, é a questão da lealdade que ele tem com a empresa e com o Michael, enquanto chefe. E eu acho isso muito engraçado, porque isso é colocado em xeque e entra em choque com várias questões, vários momentos. Mas o Dwight, ele começa a série, ele reitera isso várias vezes ao longo da série, que ele tem uma lealdade ao Michael e à empresa que eles trabalham, e tipo, uma lealdade bizarrona, assim, de novo, hiperbólica, escrachada, etc. Mas, cara, é muito louco pensar que na época já se estava zoando isso, esse discurso de lealdade à empresa, de lealdade ao patrão, e hoje em dia a gente vê esse discurso muito presente ainda no mundo corporativo, assim. Não dessa forma, não nesse vocabulário, mas, tipo, o significado é o mesmo. E eu acho isso muito engraçado, porque o Dwight, ele é
E aí, a minha linha em relação a essa trindade, assim, né, é que o Michael é a representação desse chefe humano, mas chefe, e o Dwight é a representação desse lado do trabalhador pelego, humano, mas trabalhador pelego, porque também tem a mesma coisa. O Dwight é humanizado, ele tem momentos que você sente pena dele, tem momentos que você gosta dele, que ele tem, enfim. Mas aí eu defendo que o lado entre muitas aspas, que aí eu acho que é a intenção dos diretores colocar a normalidade no Jim. Então, tipo, a ideia que eu acho que os diretores sempre estão tentando criar é como se o Jim é o nosso olhar, né? O olhar, entre aspas, do mundo real em relação ao The Office. E é por isso que eu acho que o Jim e a Pen são, né, esses dois olhares da normalidade, entre muitas aspas, dentro do universo do The Office. E eu acho que isso que é interessante, porque o Jim, ele é o cara que você vai se identificar. Você vai falar assim, nossa, eu super seria o Jim nessa situação. Por mais que às vezes o Jim, tipo, faça parte daquele mundo, faça as brincadeiras que ele faz com o Dwight, lá as pegadinhas que ele faz com o Dwight, você tem, tipo, o Jim várias vezes traça linhas de, mano, a partir dessa linha aqui, isso aqui já é um problema, isso aqui já é zoado, etc. Então é ele que dá o tom dentro da série do que é aceitável, por exemplo, no nosso mundo. E aí eu acho que essa relação entre os três e a maneira como isso vai se construindo na série, que é interessante a gente olhar. Então, o Michael sendo essa figura que a gente falou, né, tipo de viver o mundo corporativo ao máximo e ser sua única esfera social. O Dwight, dessa lealdade o Dwight é interessantíssimo, porque ele tem várias coisas fora do mundo corporativo. Ele tem a fazenda dele, ele é um pequeno produtor rural, ele tem atividades, ele é voluntário de xerife, ele faz luta, ele tem grupo de paintball, ele tem várias outras tarefas que ao longo da série a gente vai falando, assim. Mas a lealdade dele com a empresa. E mesmo quando ele vira dono do prédio onde a filial da empresa dele existe, ele ainda continua trabalhando lá e ele fica mais dedicado, enfim. É meio bizarro isso. E eu acho que quando a gente coloca isso tudo em perspectiva, eu acho muito isso, que o The Office, ele é uma ótima proposta pra colocar, tipo, pra setar assim, ó, tá vendo? A gente coloca, a partir do Jim, a partir da perspectiva do Jim, a gente coloca a normalidade aqui, ó. Mas vocês estão vendo o quão esdrúxulo é essa realidade que a gente tá inserido? Então eu acho que o Jim, ele acaba atuando como uma régua do aceitável, da normalidade, só que isso gera uma reflexão, parando pra pensar e tudo, do tipo, mano, isso aqui é zoadão, né? Pô, mas eu já vi isso acontecer com o colega, então, mas é zoado pra caralho. Bom, ontem o Dwight achou meio baseado no estacionamento. O que é uma pena, porque o Dwight achar drogas é mais perigoso do que as pessoas usarem. Vamos repassar alguns dos sintomas de quem consome maconha. Tá legal? Me diga quem isso lembra. Muito lento, pouco atento, chato, come o tempo todo, mostra falta de motivação. E entrando nessa linha de lealdade, é que no caso do Dwight, ele faz para a empresa não cobra isso. Mas fazendo uma tradução para coisas que acontecem hoje, no nosso Brasil, inclusive, se você nunca trabalhou numa empresa com vibe de startup, você provavelmente conhece alguém que trabalha. Parça, seja no Instagram, e aí a rede social é uma semisfera, vamos dizer assim, né? Ela não é pública, ela também não é privada. Você não pode falar que você quer na sua empresa na rede social, ao mesmo tempo que ela é sua. Você pode, sei lá, postar uma foto de roupa de banho, mas calma, depende muito da situação. Mano, você com certeza conhece alguém que posta story dizendo que ama estar no trabalho, e que ama a logo, e que ama o carpete, e que ama, sei lá o que, eu sei, porque eu já fui essa pessoa. Se vocês tivessem conhecido o terça startupeiro, vocês teriam ficado enojados. Era nojento, era triste. Eu tenho foto, eu espero que essa foto nunca venha a público. Eu tenho uma foto abraçando, com as minhas duas mãos, o Play 4 da empresa. Acabou de chegar o Play 4 da empresa. Eu sou a pessoa mais feliz da minha vida, porque eu posso, não vou jogar porque não tenho tempo, mas eu posso jogar FIFA na minha empresa, tá ligado? Eu tenho tudo, eu só não tenho direito trabalhista. Na minha empresa que eu trabalhei no primeiro estágio foi literalmente isso. Tinha café da manhã, tinha carpete, você podia pegar a gente do trabalho, via a gente dando selinho no trabalho, você podia ficar descalço, a galera ia trampar de pijama, tinha o PlayStation, só não tinha direito trabalhista. A gente ganhava R$800 por mês, era uma empresa de mais de 100 pessoas, e a maioria era estagiário, porque aí você pagava R$800 por mês pra todo mundo. Então, assim, Lucas, obrigado, não queremos mais você. E aí eu fui com uma mão na frente e outra nas costas. Voltando pra nossa tristeza da nossa vida, é isso, tipo, você deve conhecer alguém que tem o bolo da Nubank de aniversário, alguém que posta toda hora que tá na empresa e como ama trabalhar. Isso é uma forma de lealdade no contexto atual, tá ligado? E isso pode ser tanto da pessoa em ter orgulho de estar numa empresa e querer que todo mundo saiba disso, ao mesmo tempo da empresa de cobrar isso. E eu não acho que é um problema, se você gosta do seu trabalho ou do seu ambiente, que bom, mano. É muito melhor do que odiar o seu ambiente de trabalho, mas é só entender de que aquilo não é uma relação humana. Aquilo ali é uma relação comercial, é uma relação trabalhista, é uma relação onde você dá alguma coisa, você gera sua mais-valia e algo é tirado de você, que é o resto pra empresa, tá ligado? Amar uma empresa é um passo certeiro pra você ficar bom.
você for demitido. Porque provavelmente todos seremos demitidos da nossa empresa em algum momento ou iremos sair. E eu falo dessa brisa pessoal, essa mistura de camadas, porque a gente chega no último ponto do episódio, né, que eu queria comentar, que é como o trabalho por si só já é uma loucura. O conceito de trabalho coletivo é uma brisa estranha. Porque a única coisa que une todo mundo ao trabalho é a necessidade do dinheiro. Aquelas pessoas talvez tenham a mesma formação, ou talvez não. Aquelas pessoas não se gostam, aquelas pessoas não se conhecem, aquelas pessoas não têm nada a ver, mas elas têm que conviver 8 horas por dia. Elas têm que conviver juntas mais tempo do que elas passam com o filho delas, mais tempo que elas passam com a família, com os amigos, seja com o que for. E aí gera os grandes momentos, né? Do The Office, da vida, de que eu sei que cada um de vocês tenha. Gostaria que no post vocês colocassem um momento The Office de vocês, vai ser divertidíssimo, porque todo mundo já passou por alguma coisa. Festa da firma, que tipo, alguém encheu a cara e não podia encher a cara. Gente, maluco bêbado em festa da firma é um clássico. Dinâmica de grupo, caralho, como eu odeio dinâmica de grupo. Puta que pariu, dinâmica de grupo me tira do sério. Essa discussão entre o público e o privado, né? O que você postou, o que não foi postado, enfim, possibilidades e possibilidades. Mas o ponto que eu quero começar essa linha é que, tipo, tentar misturar uma esfera pessoal com o trabalho é cringe. Eu acho que essa é a minha linha, assim. É estranho, você não quer aquelas pessoas, você não é amigo daquelas pessoas, você precisa do trampo. Só que o emprego, obviamente, porque o emprego acredita que o emprego só vai te empurrar o que melhora a sua produtividade, é óbvio. O emprego acha que é mais produtivo se vocês forem amigos, se vocês tiverem uma dinâmica de grupo, se vocês tiverem um almoço em conjunto uma vez por semana. E aí chega esse grande momento de você lidar com completos desconhecidos, porque você precisa do seu trampo. Esse tema, assim, é recorrente, assim, quando a gente tá falando, tipo, de sociabilidade do trabalho, questões sociais envolvendo trabalho, mas eu sempre acho engraçado a gente lembrar que o trabalho, no final, é um microcosmos da nossa realidade como um todo. É ali onde as relações capitalistas se expressam mais fortemente, óbvio. E aí eu acho que é engraçado, porque hoje existe um discurso, óbvio que um discurso neoliberal exatamente, né, pós-fim da União Soviética, o neoliberalismo, uma tentativa de construção de narrativa de que o capitalismo venceu, etc., que é muito forte, que é, assim, o trabalho, ele é tido como sua razão de viver. O trabalho, ele é tido como você tem que, tipo, pensar a sua vida para o trabalho. Trabalhar com o que você ama, sabe? Todos esses discursos, assim, você tem que encontrar uma coisa que você ame para você nunca precisar trabalhar um dia na vida. Mentira! Quanto mais a gente vive em função do trabalho, menos a gente vive. E esse é um ponto interessante, porque o Dwight, apesar de ser humano que mais se dedica no sentido de lealdade, né, conta os segundos que ele tá trabalhando, tem um episódio que tem isso também. Ele é um cara que tem uma vida fora do trabalho. Tipo, ele tem uma vida bastante ativa fora do trabalho. O Jim tem vida, todos ali têm uma vida fora do trabalho e eles colocam isso claramente. O único que não tem é o Michael. Isso é apresentado como problemático ao longo da série, como, tipo, ele tem uma dificuldade real de se relacionar, mesmo nas coisas que ele de fato se propõe a fazer fora das relações de trabalho, que, sei lá, o negócio de comédia, de improvisação que ele faz nas primeiras temporadas. Então, assim, eu acho que quando a gente tá pensando nas relações de trabalho, o fato de a gente... Isso é muito vivo no The Office, quando pessoas tão diferentes, claramente, tipo, visões de mundo diferentes, relações sociais, como se portam diferentes, se colocam. Acho que isso é muito representado, por exemplo, na Angela e o Oscar, né? Tipo, ou mesmo, sei lá, o Stanley com o Dwight, qualquer coisa assim, né? O Stanley, eu acho que eu sempre falo que o Stanley é o maior representante real da classe trabalhadora naquela série, que é um mano que só tá lá assim, mano, deu o segundo que ele pode ir embora, ele levanta e vai embora. Ele só faz as coisas se ele é obrigado, ele faz o que ele tem que fazer na moralzinha, mas ele só faz o que ele é obrigado e é isso. Sem pestanejar, eu diria que o Stanley é um dos meus personagens preferidos da série, se não o personagem, que é muito bom isso dele. Eu acho que, tipo, quando a gente tá pensando The Office, pensar essa série como essa representação, inclusive da pluralidade da classe trabalhadora e como ela se insere em espaços que a gente é obrigado a conviver, não gosta e vai criando relações sociais a partir mesmo dessas diferenças, é interessante pensar. Porque, tipo, é o que o Terço falou. Ninguém tá ali para ser amigo. Nada nos impede de nos tornarmos amigos, mas ninguém também é obrigado a ser seu amigo no seu trabalho. Mas podem surgir relações fraternais no trabalho, né? Você pode achar pessoas que você realmente tem afinidade, tipo amizades, amores e coisas assim. Mas ninguém tá lá para isso. Essa é a realidade, assim. Tudo isso é consequência. Acaba virando consequência de você vender a sua força de trabalho, normalmente 1/3 do seu dia, para você ter o básico para sobreviver, para você pagar suas contas, pagar boleto. Porque no final é isso, a gente trabalha pra pagar boleto. Eu acho que isso, pra mim, assim, o The Office é cinema, assim. Ele representa todas as contradições do dia a dia de forma que eu acho que é magnífica, assim. Cara, The Office dá pra assistir fora de ordem, só que eles citam diversas vezes coisas que aconteceram anteriormente, né? Então, enfim, existe uma cronologia. Personagens são promovidos, demitidos, a gente sai, a gente entra. Então, dá pra ver um episódio solto porque sim, mas é muito mais divertido se você vê na ordem porque compõe os personagens. Eu discordo da linha da maioria dos fãs de que a primeira temporada é ruim.
Eu acho que a primeira temporada destoa, acontecem coisas ali que claramente não fazem sentido com os próprios personagens e não são levadas pra frente na série, dá pra ver que tem um teste. Mas eu discordo que a primeira temporada é ruim, todo mundo fala, pô, tanca a primeira temporada que o resto é bom. Discordo, eu acho a primeira boa, eu só acho que ela destoa muito do que a gente tá acostumado no resto da série. E o que eu mais gosto, nessa vibe final que a gente tá falando, é que é isso, o nome da série é O Escritório, né? A gente tem o Michael, a gente tem pessoas que se destacam mais, como a gente falou, mas é uma série sobre convivência de trabalho. E tem diversos momentos que o constrangimento, a piada, ela vem desse constrangimento, porque todo mundo já passou por algo parecido. E na época que você passou por algo parecido, ou eu passei, ou o Frog, ou qualquer pessoa, não foi divertido. Foi humilhante, foi triste, você repensou se você realmente precisava daquela grana, mas aí você tem uma faculdade, você tem um filho, todo mundo trabalha porque precisa. E aí as pessoas às vezes entram em colapso, tem um burnout e por aí vai. Justamente por a gente, infelizmente, conviver nesse mundo, é que a piada é engraçada, que você fala assim, caralho, olha essa porra. As pessoas fazem isso na vida real. E como a gente não tá ali, é uma comédia, as pessoas estão se entreolhando, e muito da piada vem da forma de filmar, né? Essa linha que eles têm de que parece que é um documentário, então ele dá um puta zoom na cara de alguém extremamente constrangido numa situação merda, e depois ele dá um zoom no Michael, e o Michael tá sorrindo, falando a merda que ele acabou de falar. O jogo de câmera faz muito essa piada. Então, assim, é muito bem feito. Eu ia falar que eu recomendo pra qualquer trabalhador, porque eu acho que parte do lance é você trabalhar na sua vida e as coisas vão ser mais engraçadas, infelizmente, pra você e pra mim. Mas eu recomendo pra qualquer pessoa, assim. Eu acho que é uma aula de humor, eu acho que é uma coisa extremamente bem filmada e feita. As atuações, as pessoas entregam muito na atuação, você torce pelos personagens, você fica triste, você fica com raiva, você fica feliz. Mas acima de tudo é isso, é uma sátira pra gente lembrar como, tipo, beleza, nosso trabalho é engraçado na tela, tipo, é divertido, é engraçado porque a gente já passou por isso. Mas não nos esqueçamos, lembre-se sempre de que é engraçado porque é humor, é exagerado. Na nossa vida real, a gente passa por isso e contáveis vezes e não é tão interessante assim. Recomendadíssimo, acho que todo mundo deveria ver uns episódios, troca uma ideia com a gente, deixa o seu momento The Office no comentário pra gente trocar uma ideia. E por mim é isso. Seu ponto, Frog, assim, você trabalharia no The Office? Eu trabalharia, eu acho que ia ser engraçadíssimo trabalhar numa firma de papel, assim, ia ser divertido. Eu ia ser muito amigo do Jim. Eu concordo com você. Eu recomendo pra todo mundo que já trabalhou na vida. Principalmente quem já trabalhou no mundo corporativo. Eu acho que é um humor corporativo. Eu acho que essa é a brisa, é um humor corporativo. Então, todo mundo já enfrentou situações similares, como eu falei, hiperbólicas, né? Mas se você já trabalhou, nem que seja tipo um estágio de 3 meses, você vai entender a série. Você vai sentir a série. E aí o cringe, ele é cringe, é paia daquele jeito que é, porque você fala, nossa, eu tive um chefe que fazia uma coisa parecida, sabe? Coisa assim. Eu já tive situações que eu falei, mano, não é possível, eu tô num episódio de The Office. E aí eu acho que todo mundo que tem relações de trabalho pensa isso, eventualmente, que já assistiu a série, tem essa referência. Então eu recomendo muito que, se você trabalha, assista. Porque é isso, ninguém aqui trabalha por esporte, né? Nós não somos burgueses que trabalhamos por esporte, né? A gente trabalha porque a gente tem que sobreviver e a gente tem que tancar. A gente tem que suportar o ambiente de trabalho, a gente tem que suportar as relações de trabalho, a gente tem que suportar o nosso trabalho muitas vezes. Se você gosta do seu trabalho, se você se sente bem com o seu trabalho, porra, é um bônus gigante e saiba disso. A grande maioria das pessoas não gosta, não tá lá porque quer, não tá lá, tá feliz, tá lá porque tem que pagar as contas. E às vezes é a melhor das opções pra pagar as contas. Mas é isso, eu acho que, tipo, tem muitas reflexões, assim, é infinito que dá pra tirar do The Office. Dá pra fazer um episódio de Segunda Popular por episódios, assim, do The Office, assim. A gente pode selecionar episódios e fazer episódios sobre isso. Mas a gente quis fazer um geral da série porque, enfim, é muito legal, tem muita coisa pra falar e dá pra fazer esse geralzão pra falar de representações maiores, né? Então, também é bom a gente botar, assim, né, gravar nossas impressões sobre a série, porque, cara, é muito legal. É isso. Assista. Recomendadíssimo. Eu amo a série. Eu acho que vale muito a pena. Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você está no Spotify, se está qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanhe nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.